Olá, pessoal, sejam bem-vindos à live do Alcatraz, onde o nosso tema de hoje vai ser ataque e defesa, com um tema muito interessante. Hoje estamos percebendo ali que nosso dia a dia estamos passando por essa pandemia de cyberataques e o nosso título hoje do evento é Escudos e Espadas Virtuais, Táticas Avançadas para Proteção e Invasão. Então é um tema muito providencial nos dias atuais, visto o que estamos passando, e eu gostaria de chamar alguns amigos aqui para fazer parte do nosso bate-papo. Então, primeiro, gostaria de chamar o Longinos Timochenko, que também é um dos cofundadores do CISO Club. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Alex, meu amigo, tudo bem? A Boa todos. tarde. Excelente. É uma honra estar aqui com vocês, muito orgulho e felicidade da gente poder trocar experiência e a gente se unir e sair daqui mais forte do que nós chegamos. Muito obrigado pela Muito oportunidade. obrigado, meu amigo. Outro amigo aqui também para compor o nosso bate-papo, chamar o Tenente Marcon, também um longo amigo aí de longas datas, também um membro do nosso CISO Club. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, amigo Alex, aí pela introdução. Longinos, meu grande amigo, satisfação sempre estar presente conosco aí para somar para toda a comunidade aí de tecnologia e segurança da informação. E vamos começar o nosso bate-papo daqui a pouco. Excelente, seja super bem-vindo. E lá da região do Nordeste, chamo um outro amigo também, integrante do CISO Club, Ian Gomes. Seja bem-vindo, Ian. Olá, pessoal, um abraço a todos, é um prazer estar aqui com vocês, tendo essa oportunidade de poder compartilhar e também crescer, né? Mesmo estando aqui no Nordeste, mas estava pertinho aí junto de vocês em São Paulo, mas questões profissionais e decisão e oportunidades também, retornei ao Nordeste, mas estamos juntos. Excelente, meu amigo, seja super bem-vindos. Então, perceberam que aqui nossa mesa só tem fera, uma turma aí altamente qualificada, então todos fazendo parte ali do CISOs Club, onde é um encontro de CISOs que vem apoiando de uma forma muito ativa na comunidade, tendo troca de informações abertas e experiências. E só para contextualizar um pouquinho, né, quando a gente olha para esse cenário aqui, principalmente da América Latina, a gente percebe que o Brasil é o segundo país de toda a região mais atingido por ataques cibernéticos. O país vem sofrendo ali, numa estatística de 2022, sofreu por cerca de 103 bilhões de tentativas de ataque, ficando atrás apenas do México, que teve 187 bilhões. Ou seja, começamos a perceber o quão nosso país vem sendo atacado constantemente. Adicional a isso, não sei se todos vêm acompanhando, mas temos aí um calendário onde a gente vem acompanhando ações que vêm sendo realizadas aí pelo crime organizado e nas últimas semanas percebemos que um grande grupo de atacantes ali, de bandidos, que é o grupo do Lockbit, foi desmantelado ali por polícias tanto dos Estados Unidos, União Europeia, né? Então, para ver como que esse tema está muito grande. E um dado interessante, né, que apenas o Lockbit, que foi esse grupo no ano de 23, ele teve mais de 1.009 ataques ali realizados de uma forma geral na comunidade. E, olhando somente em janeiro, teve um total de 47 ataques realizados por esse grupo, né? Então, ele é o grupo top one que vem ali que vinha se despontando. Tem outros que também estão numa velocidade muito forte, mas percebemos que em torno disso o ataque cibernético ele vem se tornando cada vez mais lucrativo para os bandidos. Tem uma estimativa onde fala que o custo do cybercrime vai superar cerca de 12 trilhões de dólares no ano de 2025. Ou seja, comparando, né, com as próprias economias globais, se fosse considerado uma economia, um país ficaria atrás apenas dos Estados Unidos e da China, né, olhando para esse conceito. Então, para que todos possamos ver ali como que de fato está sendo altamente lucrativo para os atacantes. E
até para convidar aqui nossos amigos para poder falar um pouquinho, né? Eu gostaria de saber, aqui é legal que nós temos uma visão ali do lado público, né? Temos ali o Tenente Marcon, que ele vai poder falar um pouquinho, e também temos o Ian do lado do privado, mas entender como que eles estão vendo esses desafios que vêm sendo enfrentados ali pelas organizações nesse cenário atual de cyber. Então, gostaria de começar pelo amigo Tenente Marcon. Fique à vontade, meu amigo. Seja bem-vindo. Claro, obrigado aí. Realmente é um cenário bem preocupante, né? Esses ataques cibernéticos que vem acontecendo de forma global. Até pelo Lockbit, né? O que nós vimos nas últimas semanas, né? Sobre o impacto que isso causou. E eles impactaram todos os setores, né? Então, tem departamentos governamentais, escolas, departamento de transportes. Então, foi realmente um ataque muito pesado que aconteceu com a comunidade. O mais engraçado é que eles já estavam atuando há um bom tempo, né? Desde 2019. E o mais crítico disso, nós fomos analisar, é a estratégia que eles fizeram, né? Para fazer esse ataque. No caso, eles forneciam, entre aspas, né? Como provedores de acesso, forneciam infraestrutura para outros cybercriminosos para poder agregar as forças e fazer, como no nosso conceito aí, que nós somos ataques distribuídos, né? Então, totalmente planejado, fazendo esse ataque distribuído, obviamente, com todos os recursos tecnológicos, né? Com desvios de rotas, com VPNs, com DNS externos. Então, quer dizer, tudo isso para ficar um pouco mais difícil para eles serem pegos. Então, quer dizer, é um ataque muito bem orquestrado, feito exatamente, né, por criminosos aí, é considerado um crime organizado cibernético para isso. Então, quer dizer, isso é muito complexo, porque já está sendo cogitado aí que é uma das maiores organizações criminosas digitais do mundo inteiro e de toda a história, porque foi realmente um ataque distribuído, e nós sabemos o impacto geral que causa um ataque distribuído, né? Vários, tanto sites governamentais quanto empresas privadas, prestadores de serviços, bancos, varejo, etc., e-commerce principalmente também, quando sofre um ataque distribuído, é muito complicado você barrar esses tipos de ataque e vão deixar, no caso, a infraestrutura indisponível, né? E é bem curioso, até aproveitando para a gente dar esse kickoff inicial desse nosso bate-papo disso, porque o ataque distribuído, ele não tem o objetivo inicialmente de roubar os dados, né? É justamente deixar o serviço inoperante. Mas, obviamente, que independente do que tiver acordado nas políticas de restore, de backup, ou de, no caso, se você tiver um mirror ali, um data center recovery, o tempo que você vai demorar para subir esse serviço, mesmo estando acordado aí nos acordos de nível de serviço, nos NS, SLAs da vida, você vai ter um impacto grande com isso. Claro que vai isso na mídia, né? Vai ser exposto na mídia, comprometendo a imagem aí do órgão do governo ou empresa privada que foi alvo desse tipo de ataque. Então, é uma coisa a levantar uma bandeira, no caso, para nós começarmos o nosso bate-papo aqui, para levantar uma bandeira crítica do que é uma verdadeira orquestra de um ataque cibernético distribuído. E é bem interessante. Excelente. E a gente percebe, né, que isso vem acontecendo de uma forma, assim, avalaçadora, né? A gente percebe ali que nos dias atuais ali, cada vez mais empresas, antes, né, tinha muito aquilo, isso acontece só lá fora, né? Só acontece fora do país. A gente começa a ver o tanto de ataques e ações que vem acontecendo aqui no nosso país também. Então está muito mais próximo. E como o Tenente Marcon pôde comentar, e empresas de todos os tipos e todos os tamanhos, empresas públicas, até um ponto, né? A gente antes comentava sobre a questão da ética, né? Até o bandido tinha ali uma determinada ética que ele fala, pô, não vou atacar, por exemplo, um hospital, porque eu sei qual é o prejuízo que isso pode trazer para as pessoas. Mas a partir do momento que começa a ter esse modelo do ransom as a service, perde totalmente o controle, porque sai da mão ali de quem está controlando e quem poderia ter ali algum tipo de ética, né? E começa a entrar numa linha que qualquer pessoa só está olhando ali para o lucro, né? Então isso acaba sendo aí um problema gigantesco ali no nosso dia a dia. Pô, muito bem comentado, Tenente Marcon, olhando para esse lado ali muito essa visão do público e na visão do privado, Ian. O que você diz aí sobre esse cenário que estamos enfrentando? Olha, Alex, o Lockbit, eles foram pioneiros a nível de fazer entrega as ASFs, a nível de ransom. E eles foram sofisticando esse tipo de ataque e acabou virando negócio.
eles focaram tanto e viram uma lucratividade nisso, e como o tenente falou, o aumento da superfície de ataque, sabendo, principalmente, eu falo aqui da área privada, nós temos vários serviços satélites, temos também a nossa segurança de perímetro, data center, cloud. Então, com o crescimento dessa superfície de ataque, ficou cada vez mais difícil você se defender. Principalmente usar a bala de prata, que não existe, né? Aquela ferramenta que vai te proteger tanto de ataque a nível de API, como a nível de perímetro, como a nível de cloud. Também o que nós percebemos é a escassez da mão de obra. Nós ouvimos falar bastante, se fala muito em segurança, até tem notícias e posts sobre ataques e consequências disso, mas ainda assim eu vejo que ainda existe uma certa ingenuidade por parte de algumas empresas privadas de achar que isso só acontece com o vizinho. Então, quando se fala de segurança hoje, talvez precise se catequizar, não mais, antes a gente falava que o board precisa ser convencido do investimento. Mas eu acredito que toda empresa precisa ser catequizada, porque uma das ameaças que existe também são as ameaças internas. São funcionários mal intencionados, são funcionários mal treinados, são ferramentas que não são totalmente calibradas ou devidamente calibradas. Então, às vezes, nós ficamos olhando para algumas ferramentas que supostamente irão nos garantir uma segurança e uma tranquilidade, mas esquecemos de olhar para as bases. Até foi um dos pontos que foi falado na NR, que devemos voltar aos fundamentos. O fundamento de uma capacitação, um treinamento, um fundamento de conscientização, um fundamento onde nós podemos explorar mais o tema dentro das corporações, porque só se fala mais de resultado. Essa é a verdade, Alex. Só se fala de resultado, se fala de lucratividade, mas, como eu ouvi falar também de um amigo do Mercado Livre, que produto bom é produto seguro. Então, se nós possuímos um ambiente seguro, provavelmente teremos ótimos produtos. Então, esse é o diferencial que a cibersegurança dá para o negócio. Ela não é um segurança de loja, ela não é um segurança de festa que fica na porta de braço cruzado. Ela vai trazer valor ao negócio e, com certeza, se o negócio olhar a segurança com esse viés, tenho certeza que, da mesma forma que o Lockbit ele cresceu exponencialmente, explorando vulnerabilidades, nós também iremos crescer a nível de defesa, de comunidade, de troca de conhecimento e interações, para que nós possamos fazer defesas orquestradas, né? Da mesma forma que existem ataques orquestrados. Pô, muito bom, Ian. Um ponto que você comentou que acho super interessante, que cada vez mais vem se tornando uma realidade, em algumas respostas incidentes agora, nas últimas semanas que eu acabei fazendo, a maioria eram acessos legítimos, com credenciais válidas. Então, aquilo da pessoa ficar tentando, né? Assim, não, teve ali um brute force, assim, já foi. Então, a gente começa a perceber, né, que no dia atual, nesses dias, muitas vezes são funcionários que estão vendendo a credencial, gerando ali um grande impacto, né? Então, você tem toda uma história, né? O crime, como nós comentamos, ele está muito bem organizado, então ele acaba criando ali modelos para que consiga fazer esses tipos de ação, mas aí fala que roubou o notebook da pessoa, mas a pessoa já tinha compartilhado ali o usuário e a senha, e algumas vezes o segundo fator, então a gente percebe que isso está bem nítido, né, esse tipo de ação, né, e abordagem que esse crime vai tendo. E esse ponto, né, de quando a gente começa a perceber que as empresas
passam a ter um pouquinho de atenção nisso, é interessante. Ultimamente, eu fiz algumas apresentações para conselheiros, né, e a gente começa a perceber, isso é algo novo, de conselheiros de administração começando a se preocupar pelo tema de segurança, que é uma coisa que até então era muito distante. Então, a gente começa a perceber que, de fato, começa a ter uma preocupação ali do board, até porque não tá, cada vez mais está se aproximando esse ataque, né? Então, empresas ali ao redor começam a ser atacadas, e com isso vem gerando um caos. Eu gostaria de chamar o nosso amigo Lon aqui para o bate-papo, para poder falar um pouquinho aí sobre esse cenário, algumas conclusões aí, olhando tanto para o mundo público, privado, o que ele vê aí em relação a tudo isso que está acontecendo. Alex, obrigado pela palavra. Eu achei que a gente ia começar de uma forma esquentando, né? Mas hoje eu estou começando já emocionado, porque o nosso amigo Ian, ele colocou duas palavrinhas aí que eu vou usar muito, Ian, se me permitir, o nosso amigo do Mercado Livre, que produto bom é seguro. Cara, isso aí é fantástico, isso se resume a tudo que nós devemos fazer. E eu diria o seguinte, isso é uma questão da indústria, é responsabilidade da indústria, e nós somos parte da indústria, prover segurança, né? Isso é respeito ao cliente, tá? Então, é questão de dever, tá? Então, obrigado, Ian, pela essa rica contribuição. Produto seguro é seguro. Produto bom é produto seguro. Mas, Alex, eu diria assim que eu tenho uma indignação porque eu vejo ainda nosso mercado atuando muito com foco na resposta a incidente. Tá? Eu acho que a gente ainda não vai na causa raiz. Né? Tudo está somatizando, isso inclui aumento constante da sofisticação, né? e quantidade de ataques cibernéticos, a rápida evolução das ameaças, igual nossos colegas já disseram aqui, a escassez dos profissionais qualificados em segurança da informação, não só em segurança, mas também em outros mercados, né? Então, em outras frentes. A gente vê, isso está virando um assunto assim, recorrente, né, de painéis, de palestras, e a gente não resolve. Então, assim, já não é mais segredo, não é mais novidade, né, de que a gente vem sofrendo, isso já vem sinalizado, já vem sendo sinalizado há anos, de que a gente ia ter escassez de profissionais, e que as academias estão fazendo, né, para formar profissionais, o que o mercado está fazendo para priorizar isso na estratégia da companhia, a educação, a retenção dos seus profissionais, né, identificação dos talentos, né, e retenção desses talentos, a necessidade de garantir a conformidade com as regulações, né, que cada vez mais está aí a privacidade de dados, que está aí cada vez mais subindo a régua, graças a Deus, né, porque senão isso vira uma bagunça. Então, Alex, eu vejo isso de uma forma que vem somatizando, mas o nosso foco tem que ser na causa raiz. E a gente não está aqui para esse debate, para esse brainstorm nosso, só apontar. Nós sabemos fazer também. Esse é um dos motivos da criação, da efetivação do CISO Club. Né? O CISO Clubs não é do Longinos, não é do Alex, não é da UTV, não é dos membros que estão aqui, é de todos. Né? Eu venho falando porque nós temos que nos unir aqui e ajudar a indústria a subir a régua dos seus controles, elevar a questão da educação para a gente se fortalecer. Esse é o propósito do CISO Club, gente. Se alguém tem dúvida sobre o CISO Club, é esse o objetivo. Da gente cada vez mais falar sobre o tema, porque a comunidade do crime já existe há muito tempo. E funciona essa indústria do crime. E cadê a indústria do bem? Né? A comunidade do bem. Então, assim, não pode cada um estar trabalhando, atuando de forma ilhada dentro da sua empresa, na sua cadeira, e não explorando todo o seu conhecimento e compartilhando boas práticas. Tá? Então, como solução, André, ou Alex, de forma bem breve, assim, que isso aqui é um assunto para discutir, só esse tema aqui dá para discutir o dia inteiro, mas eu tenho que respeitar todos aqui, a palavra de todos. Então, sendo bem breve, mas eu vejo assim, como ponto de partida, é a gente fortalecer nossos monitoramentos e observabilidade, com profundidade, na causa raiz, não olhar por cima e lá passa um band-aid e vamos para o próximo. Tá? Então, observar realmente, identificando de forma com base em comportamento,
de um olhar não somente em infraestrutura, um olhar 360 graus de negócio interno e externo, com base em comportamento, mas atuando desde pessoas, que eu venho falando sempre, e vou falar muitas vezes, pessoas, que o Ian colocou bem a questão da educação, então nós temos que educar, capacitar nossos profissionais, né? Processos para depois realmente vir regular tudo isso, tecnologia para automatizar, né, e agilizar a nossa vida, inteligência. E eu já lanço aqui um quinto item, que a gente não está pronto ainda, porque a gente vem falando muito de inteligência, né? Agora está virando moda inteligência, mas cuidado com a inteligência, porque a gente vai automatizar o caos, né? Então, assim, quando eu vou falar, a gente chegar nesse nível, vamos nessa escadinha, pessoas, processo, tecnologia, depois inteligência, e aí quando a gente realmente tiver um ambiente inteligente, automatizado e muito bem orquestrado, faz sentido a gente pensar e vai virar produto daqui a pouco, é a questão de sabedoria. Usar a inteligência com sabedoria. E aí a questão da estratégia, utilizar a cibersegurança com estratégia. Tá? Então, esse eu vejo como futuro da cibersegurança em alto nível. Obrigado, pessoal, meus amigos. Pô, excelente, Lon. E um ponto, né, quando você comentou sobre essa visão de pessoas, até hoje, assim, não por uma coincidência, eu estava escrevendo um artigo sobre isso e resgatei uma pesquisa que foi divulgada pelo LinkedIn Notícias, né, onde ele fala empregos em alta em 2024. Esses são os 25 cargos que mais crescem no Brasil. O top one ali desses cargos, né? Ele está diretamente no analista de privacidade e logo o segundo já está em cibersegurança, para vocês verem como o tema está mega relevante. Então, gostaria de te perguntar se o Tenente Marcon quer comentar alguma coisa sobre isso, fica super à vontade. Complementando o que o nosso amigo Lon falou aqui, que foi uma coisa muito importante. O famoso apagar incêndio, né, que o Lon citou, que é o CSIRT, né, a gestão só de incidente, que na verdade é importante para detecção e causa, sim. Só que se nós analisarmos que o Lon falou de monitoramento, o Lon sabe que eu sou um defensor muito forte do monitoramento, tanto de infraestrutura, equipamentos e serviços, inclusive a tese de defesa do meu mestrado é sobre isso, que eu estou implementando aqui dentro da área militar, um monitoramento no bit ali de infraestrutura, de serviços de segurança. E isso é o essencial, porque uma das particularidades ali do Lockbit foi o quê? O jeito que automaticamente ele se autopropagou. Essa foi a chave principal que ele se autopropagou nas redes. Então, novamente, eu puxo o gancho que o Lon falou, o monitoramento específico do comportamento do equipamento, do host, da workstation, do tipo de serviço, mas assim, não é só para falar o famoso up-down, ou eu quero ver como é que está o uso do meu link, não. A gente tem que monitorar a saúde. Mas em que ponto de monitorar a saúde da infraestrutura? É tudo. O famoso do alfinete ao foguete, né? É olhar como está a climatização, é olhar como está o comportamento do data center, é olhar até, no caso, a parte de entrada e saída das interfaces de rede dos equipamentos, porque é ali que você vai medir a média do comportamento que você tem do seu padrão. Então, se eu tenho um equipamento aqui que ele está há 15 dias, vamos dizer, se comportando custo de memória, ali na faixa de 72%, por exemplo, estou citando um número aleatório aqui para a gente ter um norte. Se eu ver que alguns equipamentos meus começaram a se comportar de um jeito fora do normal no gráfico que você está vendo ali, acabou, você pegou aquilo no painel do dashboard, automaticamente você replica um alarme, uma criticidade um pouco mais elevada para sua equipe ali do Tier 1, do NOC ou do SOC para checar essa informação. Isso é muito importante. E assim, muitas vezes é igual um incêndio de verdade. O problema que você tem na infraestrutura é automaticamente correlacionado com o que você tem de verdade. Se você não conseguir combater um incêndio, o princípio de incêndio com a sua equipe interna de combate a incêndio de brigada, o que você vai fazer? Você vai acionar o corpo de bombeiros. É a mesma coisa. Se você não pegar um monitoramento totalmente eficaz de comportamento de saúde de toda a sua infraestrutura, serviços e equipamentos do começo, daqui a pouco já se propagou, quando você olha, a sua rede inteira está infectada ou está sendo hospedeira para realizar qualquer tipo de atividade. Então, o que o Lon realmente comentou, da parte de CSIRT, então juntando agora todas as peças do quebra-cabeça, né? De incidente, de CSIRT, de monitoramento e o que aconteceu com o Lockbit na prática, o principal estilo, né, de invasão dele, de propagação, a gente já consegue juntar tudo isso e tratar a saúde aí com monitoramento de infraestrutura, que é
totalmente eficaz e totalmente primordial. E tem empresas, inclusive, hoje que ainda não fazem isso. Aí preferem fazer investimentos, etc., em outras áreas, e quando acontece, infelizmente, que nós vemos aí, o valor para reverter essa situação, para voltar ao cenário atual que você estava ontem, é muito maior do que fazer uma manutenção preventiva. Excelentes pontos. E tem uma frase que é bem interessante quando fala, né, que o que nos trouxe até aqui provavelmente não é o que vai nos levar para os próximos anos, né, pensando em segurança próximos meses, mas pensando nesse contexto, eu gostaria de perguntar para o Ian. A gente viu que as ameaças elas vêm se evoluindo ao longo do tempo, né? Então, cada hora ela vai tendo ali uma transformação e vem se profissionalizando. Quais foram as principais estratégias que foram eficazes na contenção até então? Nessa sua visão, né? O que a gente fez até agora que deu certo, e depois a gente vai pensar um pouquinho mais lá na visão de defesa, mas nessa questão de ataques, né, que vem acontecendo, o que você coloca aí como um panorama, como pontos bons ali para pensar justamente nessa questão da estratégia e aquilo que foi eficaz aí nesse contexto? Ótima pergunta, Alex. Nós que somos numa área que é conhecida como TI, né, e que algumas vezes ela é só considerada como a área que dá sustentação a serviço e a hardware, nós somos impulsionados a ter que também gerar negócio e receita para o nosso negócio, para o core do negócio. Então, essa falta de preocupação perdão, eu vou corrigir, essa falta de foco, só olhar para a rentabilidade do negócio e a sustentação do negócio como produto, fez com que a TI parasse de falar sobre cyber, parasse de fazer uma análise da saúde do ambiente, como o nosso amigo tenente falou, de tornar o ambiente monitorado, mas a preocupação excessiva em ter que a TI ser a geradora também de receita, como e-commerce e outros produtos, como apps e outros, fez com que a TI deixasse um pouco de lado a cultura que é básica da defesa. Ou seja, eu olhar o meu ambiente seguro, eu construir produtos seguros e ter uma constância nesse monitoramento. Então, a partir do momento que nós passamos a falar mais sobre cyber, e o CISO Clube, ele vem justamente com esse viés de estar não trazendo assunto requentado, mas de trazer, de esquentar temas que muitas das vezes são deixados de lado. Ou seja, olhar o ambiente como sendo um ambiente que precisa ter um cuidado a nível de cibersegurança. Os ataques a níveis de ATPs, eles foram se tornando cada vez mais sofisticados ao longo do tempo. E com o crescimento, como eu disse já outra vez, da superfície de ataque, e principalmente com esse crescimento foram aparecendo muitas vulnerabilidades. Então, é aquela palavra, ou seja, está funcionando, deixa, está gerando receita, está bom demais. Então, como é que eu vou tirar a fatia desse produto para direcionar para a segurança? Não, eu vou direcionar para investimento, eu vou direcionar para expansão, eu vou direcionar para aperfeiçoar o meu produto em si, para que eu atraia mais. Eu estou falando mais um pouco sobre o varejo, mas quando nós passamos a falar e a ter uma ótica e acender holofotes no board para os sócios, para os acionistas, então esse tema passou a ser também colocado em pauta. Então, com isso, obviamente, nós precisamos aumentar a nossa curva de aprendizado, precisamos, mas com base nessas informações, passamos a acender mais alerta. É tanto hoje que se fala muito mais de monitoramento, muito mais de análise de segurança de código, fala-se muito mais de avaliar a segurança do perímetro e rotas de segmentação dentro da infraestrutura. Então, isso hoje está muito mais evidenciado quando se fala de projeto de infraestrutura, como se fala projeto de API e assim por diante. Então, eu creio que falar mais, envolver mais o tema, isso contribui para que nós possamos
evoluir mais contra o cyberataque. Excelente, excelente. O Tenente Marconi tinha comentado sobre ponto de monitoramento e observabilidade, né, que são pontos extremamente importantes. Mas quais outros ingredientes você acaba entendendo que é importante aí, o que foi importante nessa jornada, né, de estratégia ali de segurança e de proteção que teve um resultado bom até o momento? O Alex, você tinha comentado, fora, né, a parte nossa, né, tecnologia de monitoramento, uma coisa que é muito importante, porque a propagação que teve nas redes internas, né, sobre o Lockbit, que é o assunto que nós estamos discutindo agora, eu sempre bato na conscientização, que é muito importante, porque nem todos são da área de tecnologia, então nem todos têm essa visão crítica e estratégica do que pode acontecer, no caso, vamos supor, da máquina ela teve um backdoor ou por causa de um phishing. Então, são termos que, assim, nós temos que adaptar dependendo do que nós vamos usar relações públicas internas para poder divulgar isso, né? Então, fazer aquelas cartilhas de segurança da informação e sempre bater na mesma informação. O quê? O risco que, às vezes, uma microação ou uma ação do dia a dia, que às vezes o próprio colaborador pode executar, que ele não sabe o desdobramento que aquilo pode tomar. Então, fazer os alertas básicos, né? Por exemplo, você vai ver um e-mail, tem que checar, por exemplo, o remetente, explicar como que é a estrutura de um endereço de e-mail, que é o prefixo, o @domínio. Então, são coisas que para muitos que vão assistir depois da nossa live, você vai falar, mas pode causar a impressão que está chovendo no molhado, mas a conscientização diária, ou pelo menos divulgada aí de forma ampla, dentro das organizações, isso vai mudar completamente o cenário. Por quê? Porque ele pode levar aquilo para o hall de amigos, ele pode levar aquilo para a casa dele, ele pode levar aquilo para a vida. Então, isso vai mudar totalmente a visão do que uma ação simples pode causar, que nós sabemos agora, puxando o viés para o nosso lado tecnológico, nós sabemos o que um simples clique com um script que roda via backdoor aí em segunda instância no computador, que ele pode fazer, se abrir as portas de conexão para a internet, ele vai invadir a sua rede. Nós sabemos o que isso pode causar, mas às vezes para a pessoa é apenas um clique. A gente sabe o desdobramento total de um clique apenas, o que pode acontecer. Então esse é o contexto que a gente tem que levar de conscientização para quê? Para todos os coladores, que todo mundo tem um terminal ali do computador que ele está utilizando. Então, a ação, independente de quem for fazer ou qual área que vai fazer, o efeito vai ser o mesmo e muitas vezes vai desdobrar de uma forma totalmente crítico, né? Totalmente perigoso. Foi excelente, ótimo. Ilon, gostaria de complementar aí alguns ingredientes importantes aí nessa jornada? Alex, estou de pleno acordo com todos os colegas aqui disseram, né? Para não ser redundante, as ameaças, a gente sabe, as ameaças cibernéticas estão assim cada vez mais avançadas, a gente sabe, infelizmente, mais do que nós, né? São muito mais rápidos e tudo mais. Em termos da complexidade e diversidade, né? Isso inclui a questões aí de malware mais avançados, ataques de phishing mais sofisticados, ameaças persistentes, né? E aí a questão que eu gostaria de reforçar aqui é ter estratégias mais eficazes, né, na contenção, né? E como fazer isso, tá? Então eu tive um presidente que ele falou assim, cara, a gente firmou tanto uma parceria que ele falou, vamos descomplicar a segurança. Sabe, o nosso programa foi esse, descomplicar a segurança. Fazendo como? Fazendo o básico, numa abordagem básica, para que todos tivessem alcance do que nós estamos falando, da ação, né? Então, para isso, houve uma implementação e um fortalecimento da estratégia de cyber no board. Começamos por aí, né? O board vai dizer qual é o tom e o nível de segurança que ele espera para a companhia. A partir dali, nós falamos olhar holístico, para não ficar somente a gente aqui na introdução ou de uma forma muito superficial, como olhar holístico? Com governança, gente. Governança integrada, com base de conhecimento em real time, né? As áreas humanas, as áreas de regulações interligadas, integradas, para que se retroalimentam, para que você não fique atuando na recorrência. Tá? Então, essa é uma boa governança, com medidas preditivas
para os ambientes de perímetro, segurança de perímetro, a infraestrutura. Isso aí é obrigação, é um legado que está aí, que a gente deve fazer muito bem, mas a gente deve avançar, né? Avançar com soluções mais robustas, atualizações regulares, né? Fiscalizadas, com software realmente extremamente muito bem configurados, monitorados de uma forma contínua, para uma resposta não no incidente. Eu quero ver muito o mercado atuar suas respostas na tendência. Algo está estranho, já começa a atuar. Tá? Então, a gente tem que começar a atuar, ter nossos monitoramentos no que está estranho, eu chamo de na tendência. Tá? Então, esse deve ser o nosso, parametrizar nossos monitores, não para o incidente, quando cair algum, gera um pop-up, que já é um incidente. Não, vamos atuar naquilo que está estranho, né, na tendência com base em risco. Tá bom, gente? Era isso que eu queria contribuir. Pô, bacana, que é muito essa visão do comportamento, né? Esse behavior, isso é extremamente importante e dificilmente, às vezes, a gente consegue olhar para esse ponto, né? Tá ali no dia a dia, sendo atropelado pelas demandas que vem ali e acaba ficando ali essa dificuldade de como olhar para essas tendências que vão acontecendo, porque dificilmente a gente vai ver assim, ah, não, o atacante entrou ali na hora, em poucos minutos já conseguiu fazer um estrago. Normalmente ele fica um tempo, né? E esse tempo que ele fica é onde que ele está roubando as informações, ele está fazendo todo, tem ali um mapeamento da rede, de como ela está estruturada, e depois aquela história de colocar o ransomware, por exemplo, como um coquetel Molotov só para fazer ali um barulho, mas nisso ele já tomou uma ação muito grande. E até pensando um pouquinho, né, sobre essas tendências de ataques ali que aconteceram, ou que vem acontecendo ao longo do tempo. Então falamos bastante aqui do ransomware, mas quais outras tendências vocês acabam entendendo ali que faz parte e a gente tem que ficar atento, né? E como as empresas, de uma forma geral, pode começar a olhar para isso e se preparar. Então, gostaria de começar ali pelo Tenente Marcon, para entender ali nessa visão dele, como que a gente pode nos tornar um pouquinho mais seguros pensando nesse cenário. A preparação do ambiente para isso, né? Eu volto a citar novamente a conscientização interna, que isso é realmente o mais importante, porque é o que eu falo, né? Se nós formos analisar a porcentagem hoje, a equipe de TI é que tem menos por cento de pessoas com relação à fatia geral de todos os colaboradores. Então, tem muito mais pessoas que não são de tecnologia do que a própria equipe operacional, assim, enfim, que é de tecnologia. Então, se nós analisarmos que, vamos supor, 70-30, que eu tenho 70% de colaboradores que não são de tecnologia, é esses colaboradores que eu preciso deixar eles informados. E é isso que eu preciso atacar para que eles saibam a importância do uso da tecnologia, porque todo mundo usa um terminal hoje, um celular, um e-mail corporativo, ou enfim, para fazer as suas atribuições do dia a dia. Isso sem falar em casos externos aí de conexões remotas, trabalhos remotos, que ele vai utilizar uma VPN. Então, quer dizer, o colaborador está utilizando altos recursos de tecnologia totalmente focados em segurança da informação para fazer a atividade dele normal do dia a dia. Então, se isso não for seguro, pronto, nós já voltamos aí numa vulnerabilidade e na pior da situação vai entrar no viés aí do que o Lon acabou de comentar, que é o tratamento de incidente. Só que aí recordo, o tratamento de incidente, ele já é um problema. De acordo com os frameworks aí, ele vai causar uma gestão de mudança, uma gestão de, falando de algumas metodologias de frameworks aqui, ele vai causar uma gestão de mudança, vai tratar o problema. Então, quer dizer, ele já tem que ser tratado, porque automaticamente é uma flag positiva ali, que é um incidente. Mas por que as corporações, as empresas, elas deixam chegar até o incidente propriamente dito? Por quê? O porquê que, assim, eu faço muita analogia, né, do nosso mercado, do nosso mundo digital com o mundo físico, né? Eu falo particularmente, pessoalmente, isso, eu sou uma pessoa muito chata com relação a fluxos de processos e, vamos supor, com relação ao carro, por exemplo. Eu tenho uma rotina pessoal de passar um scanner no meu carro 2 vezes por ano, independente se ele dá problema ou não. Isso é uma medida preventiva. Então, por que as pessoas não fazem isso na sua infraestrutura? Que é o que vai estar gerando toda a comunicação, que vão estar realizando os fluxos de processos internos, que é no final, no objetivo final, é o que vai estar produzindo o budget e todo o orçamento da empresa. Então, por que não se preocupar com isso?
Por que não usar todos os compliance, todas as normas regulatórias e as informações de PDCA, de melhoria contínua, que hoje eu vejo isso muito bonito na teoria. O PDCA, melhoria contínua, mas por que não aplica isso no dia a dia? Não espera causar um incidente para eu ter que atuar. E senão eu vou estar simplesmente ali esperando começar a pegar fogo num mato com a grama seca para ligar a mangueira de água para apagar. E não é assim que funciona. Não é mais fácil eu cortar e deixar aquele ali sem ocorrer o mínimo risco de gerar um incêndio? Isso, eu viro a chave tecnológica agora e trago isso para o nosso mundo da tecnologia. Por que eu não faço melhorias no dia a dia, melhorias de fluxos e processos? E tecnologicamente, o Lom bateu numa informação muito crítica, o Ian também comentou, as atualizações. Por que nós temos equipamentos hoje que não estão atualizados com o mínimo possível que é o firmware do fabricante? Eu tenho certeza que se eu instalar uma máquina virtualizada, um servidor de monitoramento numa grande corporação, uma grande empresa, eu falar, eu vou externar um relatório com todos os firmwares de todos os equipamentos, eu vou bater um depara com o fabricante aí, quantos equipamentos eu vou achar que está desatualizado? E assim, eu não estou falando de, porque eu vou checar o script, eu vou checar o... Não, eu estou falando do básico, que é um contrato que você fechou, que você comprou um equipamento de um fabricante e você tem uma estrutura totalmente... Eu nem vou dizer terceirizada, porque não é um contrato. O fabricante disponibiliza publicamente o firmware do seu equipamento para você só pegar, criar uma janela de manutenção e executar e atualizar seu parque. Por que, assim, eu não consigo entender o porquê que as pessoas elevam o nível de raciocínio e de incidente, de comportamento até um Monte Everest e não faz o básico do pão com manteiga, que é atualizar o firmware do fabricante. E assim, eu já gerei relatórios de auditorias que eu olhei assim e falei, vamos continuar com isso? Ou você vai pegar os 37% dos seus equipamentos que estão no seu parque, que estão desatualizados, e você vai atualizar? Vamos fazer o seguinte, faça isso primeiro, depois a gente continua, porque não tem como. Você não consegue ligar e sair com o carro com os 4 pneus furados. E o carro vai estar totalmente funcionando. O motor vai ligar, a marcha vai engatar, o câmbio, só que assim, o pneu vai estar furado. Então, quer dizer, as pessoas pensam hoje muito elevado em questões, não, porque é o ataque, é a criptografia, vamos ver o que a gente pode fazer, eu vou colocar um firewall de 4 milhões, e ela não pensa no básico, que é não só a conscientização dos colaboradores, mas o mínimo tecnologicamente para você respirar, colocar a sua cabeça no travesseiro e poder dormir à noite, vai falar, com essa conformidade eu estou de acordo, toda a minha infraestrutura está com o firmware atualizado. É claro, é uma variável só que eu levantei aqui, mas justamente, entre aspas, é o básico. Aí disso nós podemos começar a falar, vamos ver então se eu posso fazer uma expansão de infraestrutura, se eu vou comprar equipamentos novos, mas a garantir que realmente na conformidade, igual que o Lom e o Ian comentaram, e que você comentou também, Alex, a conformidade para não gerar um incidente. Eu estou falando demais aqui, estou olhando o contador, porque senão daqui a pouco... Mas assim, é muito engraçado isso, porque nós temos que fazer a nossa parte, temos que fazer o nosso mínimo. Então, fazendo o mínimo, você consegue cobrar e automaticamente você deixando o parque em condições, você automaticamente, com o relatório, você sabe que você pode minimizar o nível de incidente. Os problemas vão diminuir se você fizer o correto e a parte básica que você tem que fazer. Pô, excelente. Mas aí vem a dúvida, mas está funcionando. Estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Vamos lá. O próprio Alex ia comentar agora, né? Aquele startzinho dele da conexão ali é o famoso ou sempre foi assim, ou tá funcionando, vamos deixar do jeito que tá, né, Lom? Isso, quantas vezes nós já escutamos isso? Vamos lá. Nossa, Tenente, você... eu não quero deixar a coisa esfriar do que você citou agora há pouco, o senhor, né? Então, Tenente, quando você cita que existem vários ambientes aí com firmware desatualizado, e eu queria inverter isso para o senhor. Tá? Se lá um soldado seu, você identificar que houve um incidente por causa de um soldado que não atualizou um firmware, qual que é a resolução disso, Tenente? O que nós fazemos é assim, primeiramente, existe um fluxo definido, né?
semanalmente um e mensalmente, né, para fazermos esse cheque. Então, nós temos hoje o monitoramento nosso proativo, que nós temos ali uma exportação da versão, por exemplo, vamos supor, vamos deixar bem explícito essa informação aí da atualização dos equipamentos, né? Nós temos um processo interno de checagem, de verificação desses equipamentos, quais são os firmwares, né? E normalmente a imagem do firmware, ela vem denominado ali o mês e o ano, né? Então, a cada X tempo, nós fazemos essa verificação de quais firmwares são os mais antigos e tem um processo de verificação no próprio site oficial do fabricante para checar se já não existe um firmware atualizado ali daquele equipamento. E outra flag, vamos descer um pouco mais deep, um pouco mais profundamente o nosso nível ali. Se o equipamento for descontinuado e ele não tiver mais atualização de firmware, automaticamente nós já entramos num processo de aquisição de novos equipamentos. Agora, se o processo não foi feito, aí ele tem que ser responsabilizado aí pelos atos que ele deixou de cometer, se for um fluxo para atualizar e não for atualizado, aí infelizmente tem que responder às sanções aí que ele vai ter que responder pelo não cumprimento da missão, vamos dizer assim. Tenente, eu tenho total tranquilidade de saber que o procedimento existe e ele é respeitado, mas uma negligência, ele vai ter sanções. É esse ponto que eu queria levar. O senhor perguntou por que tem tantas empresas, porque as sanções não são efetivas. As sanções não são efetivas, exatamente. É isso. Não tem. Então, o que acontece? Existem procedimentos, regras, mas não existe responsabilização. Exatamente. Enquanto a gente não tiver responsabilização, sem exceção, a gente tem a mania de terceirizar responsabilidades no momento de caos. Sim. E aí aquela coisa da corda sempre estoura para o lado mais fraco. Então, é isso que... Aí isso parte... Voltamos para onde? Para a educação. O Ian falou de educação, o Alex falou de educação, mas não é o suficiente. Eu vejo muitas empresas, tenente, começando ou executando essa prática de educação. Eu digo o seguinte: você vai formar o profissional e ele não aprendeu ainda. Então, quando que ele vai aprender e vai executar com efetividade? Quando tiver educação com responsabilização. Sim. E a sanção disciplinar para isso, né? Negligência, imprudência e imperícia, ela tem que existir. Porque, assim, eu vejo internamente como funciona. O termo que a minha equipe, na minha gestão, a minha equipe de tecnologia, o termo que eles assinam pelo nível de complexidade, o nível de acesso controlado, restrito e administrativo, em questão de rede, domínio, de firewall, de servidor de arquivo, etc., o nível que eles têm é muito maior do que qualquer outro usuário que ele está usando os recursos da rede. Então, a responsabilidade dele, ela tem que ser muito maior e muito mais crítica de qualquer outro profissional. Por quê? Porque ele tem a chave mestra. Ele tem a senha de administrador da rede, por exemplo. Entendeu? O que eu saio complementar, e é isso. Ele tem a chave mestra. Então, se ele não tiver a responsabilidade efetiva da chave mestra que ele tem, ele não pode ser responsabilizado como usuário da ponta da linha. Ele tem um privilégio muito mais elevado que isso. Aí vem, com os cargos e as responsabilidades, ele vai ter que responder se tiver alguma falha nesse processo. E eu complemento essa fala, tenente Longini. Tem um ditado que diz o seguinte: a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, às vezes, o cara está na posição de CEO, de diretor, mas ele não quer entrar dentro da política de segurança. Ou seja, você contrata um XDR, você calibra ele, você inibe para que os dispositivos não tenham conexões a pendrives ou qualquer outro dispositivo dentro do seu parque, mas você recebe uma solicitação para que os dispositivos da diretoria e presidência não entrem dentro dessas sanções. Você percebe que você precisa calibrar alguns filtros de e-mail, alguns phishing, para que você possa controlar ataques de ransom ou de engenharia social, mas você também recebe comunicado que vem top-down de que a diretoria, presidência, acionistas e etc. não podem ter restrições de acesso. Então, volta à fala do Longino. Quando acontece o ataque, ou quando o ambiente ele passa a ser violado por um roubo de credencial, por uma violação de identidade, a única pessoa que o negócio olha é para o CISO.
a única pessoa que o negócio olha é para o executivo de TI. Então, na hora que nós começamos a implementar políticas, passamos a implementar comprometimento das áreas, com a cultura da segurança, com a integridade dos dados, com a confidencialidade dos dados, a TI passa a ser o setor chato. Mas quando acontece essa violação, seja de qualquer forma, por phishing, por engenharia social, ou por ataque de persistência, ou de brute force, ou o que seja, aí a responsabilidade é da TI. Então está na hora dessa responsabilidade ser compartilhada de toda a empresa, né? E que a TI não seja mais vista como, eu falo, como segurança de festa, que fica na porta, só impedindo que o penetra vai entrar. Exatamente. Inclusive, tive uma palestra junto com o Lon no mesmo dia, né, Lon, lá na EBD há 2 anos atrás. O Lon falou isso na palestra dele e eu falei na minha palestra também. Você comentou, Ian, sobre política de segurança da informação e tecnologia e etc. Só que se essas políticas elas não estiverem alinhadas com a presidência, o VP, o alto executivo, ela não funciona. Ela não vai servir para nada. Vai ser só tempo gasto, vai ser só papel, assinatura, mas ela não vai servir para nada, porque ela não tem que partir da tecnologia. A tecnologia sugere e assessora o alto escalão para implementar essa política. Então, da mesma forma que você comentou do top-down, que mas eu preciso liberar todas as máquinas aí da diretoria. Não existe exceção. Os computadores quando a máquina for infectada, ela ser um zumbi, ela não vai deixar o hostname da máquina da diretoria fora. Ela vai infectar do mesmo jeito. Então, não tem que abrir exceção para liberar um pendrive ou enfim, eu não criar essa regra e deixar aquele group policy fora ali que eu não vou implementar. Por quê? Porque a responsabilidade, na hora que a bomba estoura, foi exatamente o que você falou. É o CISO, é o executivo ali da TI que vai estar em foco no radar. Agora, quando estoura uma bomba dessa de o computador foi infectado, caiu na mídia, agora quem vai ser o responsabilizado? Por isso que nas políticas ali, é o que eu falo, a gente tem que cortar o mal pela raiz mesmo, sem exceção. E não tem que ter exceção, porque na hora do ransomware, na hora da vulnerabilidade, na hora que for cair na mídia, é o nome da empresa que está indo e todo mundo está no mesmo barco. Aquele famoso furinho do pica-pau ali, que a água vai entrar e vai derrubar e vai afundar o barco inteiro. E na hora que afundar o barco inteiro, vai todo mundo cair. Cai todo mundo. Foi muito bom, muito bom. Tive um ataque aqui, mas consegui voltar, sobrevivi aqui, tô 100%. Mas para ver, né, como que hoje esses temas estão totalmente correlacionados. E aqui a gente já está indo para o final, mas eu gostaria de pegar um gancho aí que o Lon comentou sobre inteligência artificial, né? Que, assim, de fato, eu vejo que a inteligência artificial é algo que vai ajudar muito as empresas, vai acelerar muitas coisas, mas temos que usar com muita atenção, né? Conseguir usar da melhor forma possível. Aí tem os conceitos lá do security, privacy by design, que fazem parte ali disso tudo. Quer comentar algum ponto, Lon? Usar com sabedoria. Aí é inteligência com sabedoria. Boa, exato. Esse é o ponto, né? Então, como utilizar inteligência com sabedoria. Aí, pensando nisso, né? Nesses pontos, né? Que medidas vocês acabam vendo ali, olhando para a inteligência artificial e aprendizagem ali do que vem acontecendo, né, que acabam sendo eficazes na detecção e prevenção de ataques cibernéticos, né? Hoje em dia a gente sabe que não dá para eu ter um batalhão de gente atuando ali numa resposta a incidentes. E como que eu consigo agora, usando essas novas tecnologias, inteligência com monitoração, olhando para esse contexto, como que eu consigo ser mais eficiente e eficaz nesse contexto? Ian, fica à vontade, se quiser começar. Ótimo tema. Hoje, a inteligência artificial ela nos auxilia principalmente pela enxurrada de falsos positivos que existe dentro do nosso ambiente, né? Então, tanto dentro do nosso ambiente, como fora do nosso ambiente. Então, ela nos ajuda a calibrar e a entender o comportamento. Até porque tem alguns setores, não sei como é que é o seu ambiente aí, Tenente, mas dentro do varejo nós temos uma polarização muito grande de setores e acessos e liberações,
e explode muito falso positivo, principalmente na monitoração. Então, o aprendizado de máquina faz com que você refina e, principalmente, você não entre numa vulnerabilidade, porque tem aquela questão, quando você começa a receber muito falso positivo e você ignora, você pode estar permitindo que, quando de fato for um ataque, você vai ignorar. Então, hoje eu tenho uma ferramenta, né, que é essa ferramenta que possui essa inteligência de XDR, e, além disso, ela faz uma análise Florence. Então, isso acelera bastante. Quando você tem alguma suspeita de algum falso positivo, ela nos ajuda a tomada de decisão e até a gente implementar algum aditivo dentro das nossas políticas. Então, ela é um grande aliado. Da mesma forma que ela é um grande aliado, também ela tem sido usada para ataques massivos. Tenente. Isso aí, fica à Realmente, vontade. o que nós falamos de monitoramento, né? Eu tenho um case que foi uma implementação de um monitoramento de infraestrutura que eu tive na prática. O que o Lão tinha falado, né? Já vamos pensar em começar no termômetro, né? Vamos devagarinho, esquentando o assunto. Eu estava implementando esse sistema de monitoramento de infraestrutura e eu cheguei pro chefe lá da tecnologia, comentei com ele, falei, vamos fazer o seguinte, vamos filtrar no começo da implementação alguns tipos de serviço mais críticos aí que você monitora, para você ver como que o ambiente vai se comportar, o tipo de relatório que ele vai externar diariamente, ou que vai exportar por e-mail, ou mensagem instantânea, né, via Telegram, via WhatsApp, etc. O gestor de tecnologia simplesmente olhou para mim e falou, eu quero monitoramento 100%. Tudo que o software tiver, pode colocar para monitorar e gerar um alarme, gerar um incidente, vincular. Eu falei, não, vamos com calma. Não, ele falou, não, quero ver isso funcionando em tempo real. Eu me recordo até hoje, ele tinha 2.000 ativos de tecnologia na rede dele, e no primeiro dia de monitoramento foram abertos 135 mil incidentes. Por quê? Qualquer coisa, o monitoramento pegava, gerava alarme, mandava por e-mail, já abriu o chamado. No outro dia que ele viu a fila de chamados no gráfico lá em cima, ele falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí justamente o que você comentou agora, você deixar o machine learning, o Lão tinha comentado também que a máquina ela vai analisar, mas ela também, nós temos que ter cautela no que você vai deixar a máquina aprender e também o que você vai filtrar ou vai dar autonomia para o computador, para o machine learning ou para a inteligência artificial fazer. Porque se ele tiver que monitorar 100% das coisas, ele vai gerar um alarme desse de 100 mil alarmes num dia só. Por quê? Porque a máquina não tem o feeling, ela não tem o sentimento, ela vai fazer o quê? É bit, é 0, 1. Se ela achou aquilo ali, ela vai abrir o incidente e acabou. Foram 135 mil incidentes que o software abriu automaticamente. No outro dia ele me ligou e falou, pelo amor de Deus, vê o que está acontecendo. Aí eu falei, mas não está acontecendo nada, tá tudo certo. Foi uma decisão estratégica e você tomou, claro, né? Claro que era um ambiente de implementação, nós estávamos fazendo um teste, mas assim, é para ver o perigo do que uma inteligência artificial, de um machine learning que você vai falar, não, deixa a máquina fazer tudo, porque agora eu vou confiar 100% na automação. Exatamente um transtorno aí que ele pode causar. Então, do mesmo jeito que ela ajuda, nós temos que principalmente nesse boom de assuntos na inteligência artificial e de machine learning que está acontecendo na internet hoje, nós temos que tomar cuidado do desdobramento que pode sair do controle do que nós podemos implementar com isso aí. É um simples exemplo de que a inteligência só não resolve, tem que ter a sabedoria. Sabedoria, essa é a palavra da noite, né? Então, é o mais importante ali, vamos usar com sabedoria. E é bem interessante, né, que no old school tinha muito isso, né? Não, habilita tudo, quero todos os logs. Mas assim, isso gera até financeiramente é um problema muito grande, né? Assim, pô, a conta não fecha. Então, é por isso que é importante ter essa inteligência com sabedoria para conseguir chegar a esse ponto, né? Então, aqui estamos chegando já ao final aqui do nosso bate-papo. Muitíssimo obrigado aqui. Essa parceria de muito sucesso do Alcatraz Security com o Ciso Club é o que nos proporciona esses momentos. Então, gostaria de chamar o Ian para fazer os agradecimentos, dar algumas dicas. Fique à vontade aí para esses momentos finais. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. A todos que estão nos vendo agora, é um prazer estar aqui com vocês. E a dica que eu falo é que vocês estejam sempre próximos
de pessoas que tenham um pensamento voltado para a segurança, que se preocupem com segurança e que façam parte de um grupo como o CISOs Club. Se caso você tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais, você pode entrar em contato com o Alex e com o Longino. Tenho certeza que vai ser muito construtivo para a sua carreira e para o seu negócio. Pô, excelente, Ian. Muito obrigado mais uma vez pela presença, por esse ótimo bate-papo. Agora chamar o Tenente Marcon para dar seus agradecimentos e algumas dicas finais aí para nós. Perfeito, então gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Isso aqui foi um bate-papo, então agradeço aos participantes aí, meu grande amigo Longinos, o Ian também, Alex, pela sua mediação e toda a condução aí excelente desse nosso evento, em parceria com o CISOs Club, né, e com a Alcatraz Security. Realmente é uma parceria de sucesso e convido a todos que vão assistir esse nosso bate-papo, essa nossa live aqui, e também vai estar assistindo depois, que vai ficar disponível aí nas mídias públicas. É o seguinte, é saber exatamente aonde a segurança pode chegar e como que o mundo deve ser tratado, e nós temos que pensar no seguinte, estamos todos aqui como uma comunidade, o CISOs Club é uma comunidade de vários profissionais, cada um com a sua vivência, a sua carreira, a sua expertise, mas o foco disso é usar o nosso conhecimento, toda a nossa vivência, os erros que nós já passamos aí na vida, para que não ocorra de novo, com os acertos, né, que nós conseguimos também, para levar uma sociedade um pouco mais tecnológica, mas um pouco mais segura, para evitar que causem problemas e transtornos aí para corporações, ou tanto na vida profissional quanto pessoal. Então, agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz quando o Longinhos, meu grande amigo, me chamou para participar desse bate-papo. Realmente foi fantástico, uma hora passou muito rápido, e ficamos aí à disposição. Entre em contato aí com o CISOs Club para vocês participarem desse seleto grupo de grandes profissionais. Realmente é um agregado de informações aí que nós vamos levar para a vida. Agradeço aí, ficar à disposição. Um grande abraço. Excelente, muito obrigado. E já vem a hashtag Juntos Somos Mais Fortes, né? Então acho que essa é a bandeira que nós estamos carregando. E agora, para fechar aqui o nosso evento, nosso bate-papo, chamo o co-founder do CISOs Club, Longinos Timochenko, meu amigo. Fique à vontade, meu amigo. Obrigado pela participação e pela oportunidade de estar aqui conosco. Obrigado, Alex. Obrigado, Tenente. Obrigado, Ian. Obrigado a todos os colegas que estão aqui nos assistindo, nos prestigiando. Tenente, não tem que agradecer. É uma honra tê-lo aqui conosco, porque quem te conhece sabe o quanto o senhor pode agregar valor a toda a comunidade. Esse é um belo exemplo de que o setor público, né, e o privado podem se unir, falar de boas práticas, sem precisar afetar a questão da ética, afetar questões de informações sensíveis em suas organizações. É trocando boas práticas. Então, prezados membros, aqui eu quero agradecer. Gostaria de expressar a minha sincera gratidão por participarem ativamente, né, desse painel de cibersegurança. Foi inspirador trocar ideias e insights com profissionais tão dedicados e experientes como nossos amigos aqui e os colegas que estão nos assistindo. Tá? Nossa discussão destacou a complexidade dos desafios atuais em cibersegurança, a necessidade contínua de colaboração e inovação. Né? Cada contribuição trouxe perspectiva valiosa, reforçando a importância desta comunidade na defesa contra as ameaças cibernéticas, gente, né? Em constante evolução. Vamos levar adiante as reflexões compartilhadas aqui para fortalecer nossas organizações e contribuir para um ambiente digital mais seguro. Agradeço por fazerem parte desse diálogo fundamental e espero ansiosamente por futuras interações produtivas e preditivas. Juntos estamos construindo um futuro cibernético mais resiliente. Sabedoria, gente. Muito obrigado a todos e até a próxima. Agradeço ao CISO Club, agradeço aí ao nosso pessoal aqui do Alcatraz por essa grande oportunidade e iniciativa. Um forte abraço a todos e fiquem bem e seguros.